detalhes do que o pessoal tem falado nas redes. Começando, Guto, pelo assassinato em Foz do Iguaçu, aquela tragédia, um bolsonarista que invadiu a festa de um militante do PT e o matou. Como é que isso repercutiu nas redes? Que números você tem para a gente? Bom dia, Guto. Bom dia, Carla. Bom dia, Barão. Bom dia, ouvintes. Vamos compreender primeiro os números frios, mais básicos, e depois vamos no detalhe. Você chegou a ter na segunda-feira de tudo o que foi engajado em termos de Brasil, esse assunto representou 15%. Isso é um volume enorme. É volume de engolir os demais assuntos, engolir entretenimento, ou seja, foi muito pesado, ok? 65% deixando revolta e indignação, é assim, maior até mesmo do que todas as bolhas de apoio a um ao outro, ou seja, foi um assunto que incomodou a sociedade como um todo. Ok. Passado isso, você tem dois detalhes, um eu quero trazer aqui que a gente tem que compreender, que na terça-feira você tinha mais de 10 mil conteúdos que jogavam... Desculpa, me perdi completamente, gente. Saí aqui do assunto aqui. Perdi. Desculpa, 65%. Deu assim, troquei o assunto, gente. Mil desculpas aqui. Você teve 8% de conteúdos falsos desse assunto, sendo que 70% tratava que existia uma rixa antiga entre o Marcelo e o seu assassino, o que não foi comprovado. Ponto. Repito, isso era uma entrada maciça e massiva de assunto como fake news com data driving. Alguém teve interesse de passar esse tipo de desinformação. E é muito fácil buscar quem teve esse interesse. Ponto. Primeiro ponto é isso. A outra, a gente começou a ver muita passada de pano dizendo que foi uma briga de bar, que existe muito isso no Brasil, que está todo mundo tenso, que faz parte. Só que, vamos ler na entrelinha. Quando você vai para a bolha de 4 milhões de perfis declarados apoios do presidente, você encontra 2% da seguinte mood de relativização. Eu sou contra a morte, mas alguém que faz um aniversário com tema de Lula, será que merece mesmo ficar vivo? Ou seja, você vai dizer que isso não foi um crime político? Isso foi uma briga de bar? Não. A gente tem que entender que a atmosfera está explosiva, a gente tem que lembrar que no dia da eleição do presidente Bolsonaro, Moa do Catendê foi assassinado, e eu venho falando isso já há bastante tempo. Não dá para a gente se surpreender, não dá para passar pano, o que a gente precisa é entender. Estamos numa atmosfera explosiva. As redes revelam isso de forma muito clara, Barão, Carla e ouvintes. E alguém vai ter que apaziguar isso. E não é apaziguar trazendo o que falou em 2018 de um caminho formal, é ver o subtítulo. É isso que a gente tem que entender. A gente está num limiar de muita coisa ruim. Não gosto de ser arauto de más notícias, mas quem hoje vê redes e sabe que os assuntos, até os que somem, vão retornando de uma forma, às vezes, mais virulentas, a gente tem que compreender que o ambiente está para lá de complicado e não dá para ter surpresa. Barão, Carla e ouvintes, desculpe ser o chato, não se surpreendam com esse processo até 2 de outubro, em redes e tensões fora de redes, etc. e tal. O ambiente está explosivo e o Marcelo, tomara tenha sido o último, assim a gente espera. Mas foi algo que a gente tem que compreender que tem muito desdobramento similar para acontecer ainda. Assim a gente espera, mas só o Guto colocou aqui na pauta para a gente relembrar o caso do Moa do Catendê. Aconteceu no dia da eleição, né, Guto? Então, daqui até outubro tem um longo caminho ainda pela frente. A gente torce para que para que a temperatura baixe, né, nesse período. Agora, Guto, esse assunto ele só foi abafado por um outro escândalo terrível, uma história que puxou todo mundo para baixo, né? Deixou todo mundo atônito, sem saber como reagir, enojado, que foi o flagrante de um estupro durante um parto, uma cesárea, no Rio de Janeiro. Como é que isso caiu nas redes aí, Guto? Carla, e Barão e ouvintes, eu não costumo externar muito a minha opinião, eu sempre só trago a dos demais, mas aí para dividir a minha opinião de forma coletiva com cada ouvinte, primeiro
é uma falta de compreensão por onde passa o desejo louco, maluco, desacelerado, sem respeito desse anestesista, ponto. E chegando aos números, isso foi um assunto tão pesado, a ponto de engolir o assunto do assassinato do Marcelo, e 90% das postagens traziam revolta e indignação. Se no Marcelo teve alguma passada de pano, tinha relativização, poucos casos entram nas redes sociais como entrou esse estuprador. Não apareceu nem troll para defendê-lo, E para a gente compreender o tamanho da gravidade, da forma que a situação deixou a sociedade atônita, menos de 1% levava este tipo de assunto para o humor. Ou seja, a sociedade, as redes, viram a gravidade. Parece que isso mobilizou novamente alguns assuntos, a gente está vendo mobilizar além de bolhas. Ainda que bolhas políticas partidárias tentem se apropriar de alguns conceitos e falar, alguns assuntos têm saído de bolhas. Essa violência desmedida contra a mulher, inclusive ontem vou repetir uma coisa que falei no Rio de Janeiro, chamou a atenção que 3% dos perfis nacionais sobre esse conteúdo, eles uniam 3 assuntos. A criança grávida de Recife, que teve que ser queriam levar a gravidez até o final, a atriz que deu filho à adoção e foi massacrada, foi assim, de forma inaceitável, e, novamente agora, uma grávida sendo estuprada numa pós-parto. Juntaram esses assuntos como uma agressão à mulher. E, repito, foram 3 assuntos que saíram das bolhas políticas do caprichoso e garantido. E esse assunto do médico estuprador, Carla, Barão e ouvintes, é tão nefasto que na terça-feira tinham 10 mil conteúdos que você verificava como fake news, que atribuíam que o médico anestesista estuprador era eleitor de um e outra parte que dizia que era eleitor de outro. Como se isso, para um caso de violência explícita contra a mulher, aí sim, sem bolha política, fosse fazer alguma diferença. Carla, Barão, repito, só que isso não teve a atração que poderia ter tido. Tamanha é a gravidade. As pessoas ficaram meio atônitas com este caso, por ser fora das ruas, por ser num ambiente hospitalar, por ser feito por um médico, ou seja, por uma mulher estar naquele momento mágico de ser mãe. Foi algo que realmente mexeu com as pessoas no seu ponto mais íntimo, Barão, Carla e ouvintes. Pois é, teve inclusive essa tentativa aí de politizar um caso que não tem nada a ver com política, inclusive pelos próprios políticos, né? Lembrando, isso aconteceu, isso saiu de boca de gente muito importante. Agora, quando é um caso relacionado com política, o povo diz, não vamos politizar, né? É difícil de entender, né, Barão? Porque usa... Desculpa cortar o Barão, Carla, desculpa te cortar, Barão, mas a gente vivencia isso e não é de hoje, a gente só está vivendo mais in extremis, que é o tipo de concordância e relativização pelo emissor e não pelo assunto. Então, uma coisa que seria errada com o Lula, o cara que é eleitor do Bolsonaro acha errado com o Lula, mas perdoa com o Bolsonaro. E vice-versa. Isto é muito comum se você tentar, quando a gente bota a máquina nossa, fazendo diálogo com pessoas para ver este assunto, é incrível como vem sempre uma relativização moral dentro de cada bolha. E repito, não é só lado A e lado B. São 2 lados que a gente está entendendo, a gente está abrindo mão do critério, da verdade, para querer literalmente ter a vantagem. Parece que a gente não está assistindo mais um processo eleitoral, que a gente está assistindo um Big Brother que pouco vai afetar nas nossas vidas e que você está escolhendo quem você acha que joga melhor. Isso a gente não pode aceitar. Senão a gente está entrando numa furada muito grande. Barão, Carla e ouvintes, desculpa, hoje está sendo chato, eu adoro fazer um pulso mais leve, trazendo coisas mais leves, mas essa semana não deu para ser leve.